Programa Celeiro de Craques, com Paulinho de Brito, Paulinho o mito. Paulinho de Brito vem chegando agora, mais energia na sua TV, trazendo tudo que você adora, informação com muito mais prazer. Alô, Baixada Vicentina, quem tem história tem prioridade, um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Um toque de descontração e o compromisso com a verdade. Se liga aí que já vai começar. Quem é destaque aqui tem seu lugar. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Celeiro de Craques, futebol, paixão, entrevistando mais um campeão. Pra quem tem opinião. Programa Celeiro de Craques. Olá, como vai, amigo telespectador da Baixada Vicentina do Brasil e do mundo? Estamos começando o programa Celeiro de Craques aqui pela TV Unisantos, canal 12net 40.1 digital, e também você pode assistir pelo site www.tvunisantos.com.br. Hoje eu vou ter o prazer, a honra, a satisfação e, não obstante o fato dele ser corintiano, entrevistar o meu camarada Paulo Roberto Alves. Ele que é uma figura fantástica, tem uma história de vida muito bonita, e nós, obviamente, vamos contar um pouco dessa história do Paulo Roberto, que nasceu em São Paulo, foi criado até os 5 anos em Araras, veio para Santos em 1970 e em 72 foi morar ali na Rua do Colégio, próximo ao estádio Mansueto Perotti, popularmente conhecido como Campo do São Vicente. Com certeza pulou aqueles muros para bater uma bolinha ali no Campo do São Vicente. Quem é que nunca jogou no Campo do São Vicente? Aliás, antigamente, o futebol varziano fazia todos os jogos em vários campos, hoje são parcos os campos, para chegar a uma final, era o prêmio para fazer a final dentro do Mansueto Perotti. Hoje, praticamente, não tem mais futebol amador, é mais veterano, mas de vez em quando o Campo do São Vicente também é usado, obviamente, para as finais dos campeonatos organizados pela Liga, pela CESPOR, enfim, por todos os campeonatos que acontecem em São Vicente. Paulo, um prazer, uma honra falar contigo. Gostaria que você contasse um pouco da tua história. A tua história é uma história bonita. Você me disse, certa vez, que um dia a tua mãe te expulsou de casa e você, obviamente, deve ter ficado chateado com ela. Hoje não. Você sabe o quanto ela te ajudou, mas você poderia ter enveredado pelo caminho errado, mas você optou pelo caminho certo, o caminho correto, né? Porque a vida tem 2 caminhos. A gente tem que falar isso aí para os jovens de hoje. O caminho certo e o caminho errado. Meu pai já dizia, no caminho certo, eu sempre vou ser teu pai. No caminho errado, esquece que eu sou teu pai. E hoje, infelizmente, existe um problema muito sério, que são os problemas das drogas. No nosso tempo, você tem 55 anos, eu tenho 62, praticamente da mesma geração. No nosso tempo, a droga não era tão fácil como é hoje, né? E a gente tinha medo daquilo que os pais falavam, e a gente se inspirava, se enveredava pelas pessoas honestas. Dificilmente, vai num grupo de 10 a 15 pessoas, 1 ou 2 que fumava maconha, o resto era trabalhador. E você realmente tinha tudo para enveredar o caminho errado, mas você é um vencedor e é um exemplo de vida hoje, não é isso, Paulo? Prazer, uma honra falar contigo. Boa noite, Paulinho. A honra é toda minha. A satisfação muito grande de estar participando do teu programa, né? Um dos programas mais assistidos na Baixada Santista. Paulinho, como tu falou, né? Eu nasci em São Paulo na década de 70, me mudei para o interior, fui criado com a minha avó até os 5 anos de idade, e em 72 minha mãe veio para a Baixada Santista, eu acompanhei, fomos morar ali na Brás Cubas, aqueles porãozinho que tinha ali na Brás Cubas, e no final de tarde eu ia brincar ali na Praça de José Bonifácio, né? Em 72 minha mãe mudou-se ali para a Rua do Colégio, no Cortiço do Seu Nicola. Foi aonde eu conheci o Campo do São Vicente, né? Eu costumo falar o seguinte: quem foi adolescente, criança na década de 70 e não conheceu São Vicente Atlético Clube, São Paulino, Sorocabana,
Guamiun não faz parte dessa história, né, Paulinho? E o Praia Clube também, né? As domingueiras do Praia, né? Eu fui goleiro. O meu técnico era o seu Fininho. Paulinho, você falou da minha mãe, né? Realmente, eu acho que o meu alicerce, né? O homem que eu sou hoje, eu devo a Dona Maria José Cândido, mais conhecido como Tia Zéza. Minha mãe um dia falou para mim assim, olha, essa casa aqui é pequena demais para nós dois. Pega as tuas coisas e vai embora. Cheguei em São Paulo em 89. Eu havia acabado de retornar de uma excursão pela Itália. E falei, pô, se minha mãe me colocou para fora de casa, alguma coisa tem. E eu tenho alguns parentes em São Paulo, mas eu optei em ficar morando por aproximadamente 15 dias na estação Marechal Deodoro, do metrô. E ali, Paulinho, começou ali, na verdade, nasceu um outro homem. Ali nasceu o homem Paulo Roberto Alves, né? Porque São Paulo é um mundo maravilhoso, é aquela metrópole que encanta todo mundo, né? Mas tem algumas vertentes, né? Então eu tinha que escolher ou certo ou errado, ou fácil ou difícil, né? E eu optei o caminho mais difícil, Paulinho. Porém, lá no final eu colhi alguns, não, eu colhi muitos frutos maravilhosos, né? Mas vamos voltar a falar da Rua do Colégio. A Rua do Colégio foi tudo começou, né? Na Rua do Colégio eu fui escoteiro, eu fui patrulheiro, montamos um grupo de black music na década de 80. Conheci uma pessoa maravilhosa, que também faz parte da tua história, né? Maestro Antônio Carlos Maria. Realmente. Todos os livros que eu fiz, ele fez os arranjos. Do São Vicente, do Recanto da Vila, do Canto do Rio, do Luiz Gama, do São Paulino e do Galo do Catiapó. Ele fez todos os arranjos. Nesses todos também ele cantou. Só do São Vicente que ele não cantou. É um outro cantor que até hoje não sei quem foi. Então, o maestro Antônio Maria faz parte realmente da minha história e tenho muito orgulho disso. Eu estava para fazer uma matéria com ele. Aí aconteceu. Infelizmente aconteceu. Minas Gerais, né? Eu tinha ligado para ele, tudo certo, para a gente fazer uma matéria com ele. Aí, de repente, veio essa Covid-19, acabou levando o grande maestro Antônio Maria, uma pessoa simplesmente fantástica, um cara culto, um grande compositor e também grande músico, né? E um grande ser humano, né? Eu tenho um presente que o Maria fez para mim em 2002. Eu tinha uma poesia, na verdade uma mensagem natalina, né? E eu falei, Maria, eu preciso colocar uma música que eu quero colocar minha voz. Em 3, 4 horas ele compôs uma música ao qual ele batizou de Sonho de Menino Homem, né? E essa música me acompanha até hoje, porque... Dá para fazer uma palhinha aí, um trechinho? Não, ela é somente musicada, mas eu vou mandar para ti. Eu vou mandar para ti, tá? Ele fez todos os instrumentos, né? E foi um momento muito complicado na minha vida. Eu tive um problema de depressão, né? E o Maria foi uma das pessoas que me estendeu a mão, né? E também na década de 80, Paulinho, eu saí do Parque Bitaru, acho que 82, 83, saí do Parque Bitaru e vim aqui para a área continental de São Vicente. Minha mãe comprou uma casa aqui no Maitá e aqui eu já estou lá. Que, aliás, Paulo, desculpa te interromper, que nós vamos ter que chamar os nossos apoiadores. O Antônio Maria também morava, eu o conheci morando aí no bairro de Humaitá, né? Ele morava Exatamente. aí. Meu vizinho de frente. Ah, então eu a casa dele. Ah, entendi. Ele morou muito tempo, aí depois que ele foi para Minas Gerais. Nós vamos para os nossos apoiadores, aí tu conta a tua passagem, que é mais significativa aí no bairro do Humaitá e na área continental, área essa que você defende com unhas e dentes, né? Dizem que eu só sei falar de São Vicente, e de fato é isso mesmo, que eu falo Baixada Vicentina, e você sempre coloca no Facebook o pôr do sol mais bonito, as belezas que tem a área continental, cachoeiras, realmente é um lugar lindo que, lamentavelmente, poucos vicentinos
e, sobretudo, o pessoal da Baixada conhece. Tem gente de São Paulo que vai nas cachoeiras, nas 3 cachoeiras. Exatamente. E a maioria das pessoas daqui desconhece a beleza natural da área continental. Nós vamos para os nossos apoiadores. Daqui a pouco voltamos com Paulo Roberto Alves, falando um pouco dessa vida bonita, rica e que é exemplo para muita gente. Você que é garoto, fique ligado, tá certo? É rapidinho, daqui a pouco nós voltamos. Programa Celeiro de Craques. No Supermercado Novo Sucesso, você encontra ofertas todos os dias, pão quentinho a toda hora, além de uma grande variedade de doces e bolos. Carnes frescas, frutas, verduras e legumes sempre fresquinhos. Aceitamos todos os cartões de crédito e débito. De segunda a sábado, das 6h30 às 20 horas. Domingo, das 7 às 14 horas. Supermercado Novo Sucesso. Rua Professor Antônio Pedro de Jesus, 788, Cidade Náutica. Grupo Paco Reciclagem, trabalhando com respeito e responsabilidade. Reciclando, transformando e fazendo um mundo melhor. O Grupo Paco é uma empresa de reciclagem que oferece serviço de coleta de recicláveis, trituração de documentos confidenciais, serviço de qualidade nas melhores empresas da região. Reciclando, transformando e fazendo um mundo melhor. Grupo Paco Reciclagem é sinônimo de tradição há 50 anos no mercado. Voltamos a apresentar Programa Celeiro de Craques. Voltamos com o segundo bloco do programa Celeiro de Craques, aqui pela TV Unisantos, canal 12net, 40.1 digital e também pelas redes sociais. Lembrando que estamos falando com Paulo Roberto Alves, ele que é simplesmente um cara fantástico, um cara bacana e, sobretudo, um exemplo de vida. Aí você mudou para a área continental, como nós falávamos no primeiro bloco. Aí como é que foi a tua vida aí na área continental? A área continental que você adotou, não obstante o fato de ter nascido em São Paulo, morado em Araras, você acabou adotando a área continental, é o lugar que você ama, não é isso, Paulo? Então, Paulinho, aí viemos para o Maitá, era o começo, tudo novidade, né? E um dia eu me recordo, eu estava jogando bola aqui onde é o Caíque, sempre como goleiro, e ainda tinha o jornal Cidade de Santos. E uma tia minha falou, Paulo, dá uma olhada aqui. Trabalhei lá, viu? Trabalhei no Cidade de Santos no começo de carreira. Na Rua do Comércio. Bons tempos, né? E na capa do jornal estava assim, Isabel, não me recordo o sobrenome, Miss Pérola Negra, 84. Falei, rapaz, mas que negra bonita, eu tenho que conhecer essa mulher. E as coisas já estavam começando a mudar aqui no Maitá. As pessoas começaram a perder a inocência, né? E eu fui parar no Baleato de Santos. Aí uma outra mudança na minha vida. E lá eu fui ser percussionista, bailarino, e aprender o significado de ser negro, né? E viajei por esse Brasil afora, São Paulo todo, e em 88 estivemos na Itália, né? Que eu também posso dizer para ti, Paulinho, quem muito ajudou na minha formação pessoal, profissional, né? Aprendi a dar valor ao meu país também. Muito importante que as pessoas falam assim, morar lá fora é isso, morar lá fora é aquilo. Não. O melhor lugar do mundo para se viver é o Brasil. Tá? É mera ilusão aquele que fala que lá fora é melhor que o país. Não. É que as coisas aqui é meio complicada, né, Paulinho? Eu acho que para consertar o nosso país, tínhamos que voltar 500 e poucos anos atrás, quando os portugueses aqui aportaram. E a minha vida, Paulinho, ela sempre foi muito certa, muito correta, né? Minha mãe falava para mim, filho, você pode tudo, tu só não pode errar. Se você errar, tu perde tua mãe. Eu falo muito mãe porque eu sou filho de mãe solteira, apesar de ter o nome do meu pai, mas eles não moraram juntos, né? Minha mãe foi um namorico na década de 60 e aconteceu tudo, essa história bonita que sou eu. Então, Paulinho, eu penso o seguinte, há uma inversão de valores muito grande nos dias de hoje, né? Como tu falou há pouco, nós pertencemos à mesma geração. Nós pedimos bênção para os nossos pais. Teu pai te olhou de cara feia, tu sabia que porrada vinha.
Nós somos do tempo da benção pai, a benção mãe, a benção avô. Exatamente. Tinha que beijar a mão de padre na rua quando passava o padre, freira. Eu faço isso até hoje ainda, viu? Porque foi muito engraçado. Eu fui pedir bênção para um padre, ele se assustou comigo. Eu falei, padre, me desculpa, mas eu fui criado assim, eu peço bênção ao padre, né? Então, eu acho que o jovem de hoje tem muitas oportunidades que talvez eu e você não tivéssemos tido há 40 e poucos anos atrás, entendeu? O advento da internet, pô, tu tá aqui na tua casa, na tua sala, tu conhece o mundo. É verdade. Para uma criança fazer um trabalho escolar, ela senta aqui, ela vai no Google. Eu sou da época que eu tinha aqui na biblioteca, que ficava na 13 de maio, não sei se você recorda. Lembro. Depois passou... O trabalho escolar era feito em papel ao passo. Nós tínhamos que escrever tudo. Então, a facilidade que o jovem tem hoje, Paulinho, infelizmente, ele não sabe aproveitar. Aí ele acaba caindo no caminho errado, das drogas, da bandidagem, entendeu? Eu concordo contigo. Eles têm muita facilidade, mas não sabem aproveitar. Exatamente, não sabem aproveitar. O nosso primário, o nosso ginásio e o nosso científico, que eu cheguei a fazer científico, depois virou colegial, o primário suplanta o colegial de hoje, que é ensino médio, né? Ensino médio. A gente aprendia. Eles, infelizmente, eles saem do colegial para ir para a faculdade sem saber escrever, interpretar um texto, sem saber falar. É um absurdo. Paulo, você é um cara que viajou graças ao grupo Afro-Santista, você foi bailarino também. Eu vou te deixar a pergunta para o segundo bloco. Você, na Itália ou aqui no Brasil, sofreu preconceito? Você mesmo falou, filho de mãe solteira. Já no colégio, quando você não tem o pai, normalmente, né, o pessoal já olha com outros olhos. E você, pelo fato de ser negro, sofreu preconceito na Itália ou aqui no Brasil? Mas tu vai contar isso depois dos nossos apoiadores, quando nós voltarmos aí com o terceiro e último bloco, tá certo? É rapidinho. Programa Celeiro de Craque. Alô, você que vai construir ou reformar a sua casa. Lembre-se que acabamento é fundamental. Pensou em gesso? Guarde bem esse nome, Jardel Gesso. Profissional qualificado, trabalho de alta qualidade. Ligue Jardel Gesso, 996036612. Gesso 3D, sancas, divisórias de casas, escritórios, forros, banheiros, armários, estantes, revestimentos e qualquer tipo de decoração em gesso e também drywall. Orçamento sem compromisso. Aceita cartões. Ligue lá e fale com Jardel Gesso. 996036612. Eu disse 996036612. Pensou em gesso? Jardel Gesso é a solução. Seu carro quebrou, bateu? Nunes Autocar, mecânica, pintura e funilaria é a solução. Ligue lá para o Paulo Nunes. O prefixo é 13. O telefone 991965409. Eu disse 991965409. Endereço muito fácil. Praça Imigração Japonesa sem número. Vila Fátima, em São Vicente. Nunes Autocar, mecânica, pintura e funilaria. Voltamos a apresentar programa Celeiro de Craque. Voltamos com o último bloco do programa Celeiro de Craques, aqui pela TV Unis Santos. Canal 12net 40.1 digital. Lembrando que estamos falando com Paulo Roberto Alves. Uma satisfação enorme falar com esse corintiano. Eu não sou muito chegado no Corinthians, mas a maioria dos meus amigos são corintianos. E ele, com certeza, vai ser muito criticado. Está aí, ó, essa camisa feia do Corinthians. O dia que eu morrer por obséquio, não coloque isso perto do meu caixão, não, porque eu vou acabar... Ele é um corintiano de meia pataca, porque veja o fundo da sala dele, aí, ou do quarto dele. É verde. Corintiano que se preza não coloca verde, né? Não é verdade? Esse verde é a esperança para que nós possamos conquistar muito mais títulos.
Eu sei, mas é o verde do Palmeiras. Você corintiano não coloca verde, né? nem veste camisa verde, mas tudo bem. Mas eu gostaria que você falasse um pouco também a respeito do Antônio Vargas e, sobretudo, se você já sofreu preconceito. Porque o Brasil, aqui, quando foi feita a Lei Áurea, que libertou todos os escravos, simplesmente jogaram os escravos à margem e não deram estrutura para eles. Nos Estados Unidos, houve uma segregação racial. Os negros começaram a se fortificar, se uniram, e hoje tem uma condição de vida bem melhor do que o negro brasileiro. Gostaria de saber se você já sofreu com esse tipo de preconceito, porque, infelizmente, você não vê general negro. Hoje está mudando um pouco na novela, os negros já são patrões, né? Antigamente não era sempre empregadinho, e, na verdade, existe uma camuflagem aqui, mas existe muito preconceito. Eu sei porque eu sou branco, meus olhos são verdes, sou filho de portugueses, e no meu tempo de moleque, quando a gente ia no baile no Tumiaru ou no próprio Beira-Mar, a gente tinha que levar papel higiênico. Quando chovia, o sapato sujava, a gente chegava no banheiro e limpava, porque a mina olhasse para o pé da gente, já olhava torto para a gente, que a gente era da periferia. E olha que eu sou branco, né? Então, o pobre sempre sofreu preconceito, mas eu acredito que você, como negro, tenha sofrido mais. Eu gostaria que você relatasse alguma coisa a respeito disso. Paulinho, você me perguntou no último bloco, né, se eu sofri preconceito no Brasil ou na Europa, né? Por incrível que pareça, eu sofri e sofro preconceito dentro do meu país, dentro da minha casa, né? Ser criança, ser negra, no final da década de 60, começo da década de 70, o negro era visto como Pelé, o negro que só servia para jogar futebol. Fora isso, o negro era engraxate. Quando aparecia, como tu falou, na televisão, era carregando uma caixinha de engraxate, sendo garçom, sendo motorista, jardineiro. Então, o negro ele é visto assim, meio ainda com uma raça submissa, né? E isso é muito triste, né? Um mês atrás, eu estava no shopping aqui na cidade, fui pegar o meu carro, e na vaga ao lado tinha uma mulher branca, bonita. Quando ela me viu dentro do estacionamento, ela agarrou a bolsa e abriu os olhos. Eu falei assim: minha senhora, calma, só vou pegar o meu carro. Que, ironicamente, o meu carro era bem melhor do que o dela, entendeu? Mas isso não vem ao caso, né? Então, o racismo ele é uma doença, né, o Paulinho? Eu não culpo a pessoa de hoje. O problema é que vem lá de trás. Antônio Vargas, que foi o meu diretor no Balé Afro, que muito me ajudou a entender o racismo, ele falava: você vai dormir negro e vai acordar negro. Para você, nada é impossível, mas tudo vai ser mais difícil. Tá? Então, tome muito cuidado com o que você faz, escolha suas amizades, estude, trabalhe, mas tenha em mente, vai ser difícil. Tu vê, eu fui criança, eu não tive um super-herói negro. O meu super-herói era o Super-Homem, era o Batman, o Homem-Aranha. Eu não tive uma referência negra, né? Mas na história, nós tivemos grandes homens negros. Na literatura, na política. O primeiro presidente negro das Américas é do Brasil, pô. Que depois foi embranquecido. Exatamente. Aí é o preconceito desgraçado, inaceitável, né? Ele era negro, Nilo Peçanha, e, no entanto, com o tempo foi embranquecido. Ele aparece em fotos praticamente branco. É um absurdo isso aí. Então, o Brasil ele renega uma raça que ajudou a construir. Você falou da abolição, né? É uma das cenas mais hilárias. O imigrante italiano chegando e o negro saindo. O imigrante chegando com propriedades e um salário, e o negro tendo que ir para Lapa, no Rio de Janeiro.
se amontoando dentro daqueles guetos, entendeu? Então, eu acho que o povo brasileiro renega a sua história. Tá? Eu sou daquele que eu acho o seguinte, tem que ser igual no quartel. 13 de maio é feriado. Uma data muito importante. Tá? Mas agora cabe a você, Paulinho. Você que é um homem público, você que tem uma das maiores ferramentas, que é estar atrás de uma câmara, né? Que você conduz um programa. Eu acho que eu me sinto orgulhoso em ser negro e estar sendo entrevistado por você, um patrício português. Né? É isso aí. Leve mais homens negros. Mas não só negros, viu? Eu nasci em Santos, né? Mas tem um homossexual que sofre também. É lógico que sofre. Tem um nordestino que sofre também. Esses dias eu vi nas redes sociais aí, uma autoridade aí, acho, da minha cidade, tá? Sendo escrachada pelo fato de ser nordestino. Absurdo. Se você está dirigindo um carro um pouco melhor, passa uma viatura, os caras te olham meio assustado. Porque foi criado um estereotipo de que o negro, ele é marginal. E não é assim, gente. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso é verdade. É um absurdo. É a mesma coisa, eu te pergunto. Qual a diferença entre eu, que sou homem hétero, e um homem que é homossexual? Nenhuma. O cara é contribuinte, o cara estudou, o cara tem profissão. A opção sexual é dele. Vamos respeitar o próximo. É só ter caráter, né? É só ter caráter. É só ser uma pessoa idônea. Isso é verdade. Infelizmente, nosso tempo está acabando, Paulo. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem, principalmente para o jovem negro, né? Você teve várias dificuldades, mas venceu na vida, graças a Deus, você é um grande exemplo. Né? A molecada que está do outro lado aí, porque é como nós falamos no começo, o jovem hoje, ele tem uma possibilidade de estudar e de crescer na vida, desde que ele queira, né? Tem que ter força de vontade. Então, gostaria que você deixasse uma mensagem para o negro, né? E para todos os jovens, né? Não só para o negro, mas para os brancos, porque pobre nesse país realmente passa muita dificuldade, sobretudo preconceito, mas a raça negra ainda mais. Isso é uma constatação, infelizmente, né, Paulo? Paulinho, uma mensagem para todos, né? Não desista dos seus sonhos. Pode ser difícil. Impossível não será. Tá? Se você tem fome, não tenha vergonha de pedir um prato de comida. Para você pedir um prato de comida que você roubar. Vai atrás, estuda. Agarra, pega todas as oportunidades. Ao invés de ficar brincando no celular, faça pesquisa, se integre. O aprender nunca é demais. O aprender nunca é demais. E acredite em Deus, acredite em você, respeite o próximo e seja feliz. Tá certo. Muito obrigado pela entrevista. Foi um prazer, foi uma honra, foi uma das entrevistas que eu tive mais satisfação de fazer. Aliás, o programa Celeiro de Crack, ele sempre faz esse tipo de matéria. A gente coloca gente que talvez nunca tivesse a oportunidade de aparecer na televisão. Esse é o trabalho do Celeiro de Crack. Falamos com um craque da vida que é você, uma pessoa que eu tenho respeito, tenho carinho e tenho admiração. Só vou terminar com a minha reza aqui, ó. Santo anjo do Senhor, meu fiel protetor, meu fiel guardador, aquele que me concede a piedade divina, que me rege, me governa, me orienta e, sobretudo, me ilumina. Eu espero que ilumine as cabeças para que nós tenhamos o mais rápido possível uma vacina e que o nosso país chamado Brasil, que é realmente um país diferenciado, um dia não tenhamos preconceito de raças, que sejamos todos iguais. Está aí essa camisa feia do Corinthians, mas infelizmente o Paulo Roberto é corintiano, fazer o quê? Tá aí, ó. Nunca foi. Para que tudo acabe, tudo volte ao normal, para que São Jorge fique lotado, Vila Belmiro fique lotada, Morumbi fique lotado e o Brasil volte a ser o que era. É isso aí. E vocês nunca foram alvinegro, porque na tua camisa eu vejo o preto, o branco e o vermelho. Vocês são tricolores.
entendeu? Igual o São Paulo. Aliás, vocês de São Paulo são muito parecidos. Essa que Não, é não, São Paulo para lá, São Paulo para lá. Um abraço e fique com Deus. Tchau, tchau. Amém, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, Paulinho. Obrigado. Programa Celeiro de Craque.